Pronto, estamos ao vivo, hein, gente? Está sendo gravada, tá tudo certo, tá tudo em ordem, gente. Vou fechar isso aqui, vamos ver se dá certo. Tá gravando? Deixa eu ver. Tô com medo de não estar gravando, tá sendo gravada, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos agora aqui na live. Todo mundo receber de tudo quanto é lado. Vai ficar gravado, tá, gente? Então, depois, quem for da mentoria, vai estar lá na pasta que nós vamos criar com o próximo módulo, intimidade. Nós vamos estudar paralelo, tanto casamento quanto intimidade, tá? Então, preparem, porque tem muita coisa boa por aí, certo? Olha eu tentando abrir a live aqui com o mouse. 3, 2, 1, gravando. Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo para todo o Brasil, mas também tem gente de fora. Oh, aleluia! Tem brasileira para todo canto do mundo, e eu estou muito feliz, porque Deus tem feito maravilhas e tem aberto os nossos olhos espirituais e tem derramado e tem feito assim, ó, grandes coisas também no nosso casamento. Sejam muito bem-vindas. Galo está aqui me acompanhando, ele sempre replica e assina embaixo quando é uma coisa boa. Então, é isso, gente. Certo? Hoje nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre intimidade e tem sido, assim, ó, um derramar, viu? Vou bem falar. Eu achei que eu soubesse muita coisa, tô aprendendo mais ainda, gente. Oh, aleluias! Então vamos começar orando, porque a gente acalma o coraçãozinho. Às vezes você tá aí, acabou de lavar a louça do almoço, tá na correria, né? Mas agora é hora de, ó, se conectar com Deus e pedir a Ele direção. Amém, lindezas? Senhor, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai. Tu és santo, tu és digno de louvor, de glória, de honra, Pai. Nós nos derramamos diante da tua presença, Pai, e assentamos agora aos teus pés, Senhor. E como um Pai amoroso, eu visualizo isso, Pai, o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, mas olhando para nós, suas meninas dos olhos, cada uma de nós, e esboçando um sorriso, alegrando o seu coração, porque o Senhor está vendo o nosso coração e sabe que nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos intimidade, nós queremos mais sabedoria, discernimento, Pai. Queremos Te conhecer, queremos conhecer a Tua palavra, Pai. Então, seja bem-vindo, Senhor, nos nossos corações, nos nossos lares. Coloca o seu santo trono, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, em cada lar aqui representado, Pai. Te pedimos para que o Senhor vivifique a sua palavra, Senhor, para que o Senhor nos dê direção, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos cure, nos molde, que o Senhor derrame, Senhor, da tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, lindezas? Vou abrir a porta, porque tem a irmã querendo entrar. De vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho, são as irmãs. Quando não é o Galo, que está aqui do meu lado, ele cisma em participar em toda a live. Oi, tudo bem? Certo, gente? Vamos começar? Então, assim, ó, nós vamos dar uma olhada na gaveta de lingerie hoje, gente. Nós vamos dar uma olhada no nosso coração. Nós vamos ver aquilo, tirar aquilo que é velho, aquilo que está errado, e nós vamos começar a usar aquilo que vem de Deus, porque Deus tem nos apresentado tantas coisas novas, né? Eu não sei vocês, mas os estudos bíblicos têm sido uma bênção, sabe? E às vezes, igual a gente terminou o livro, o livro não, né? Só aquela parte de Provérbios 31, e quanta coisa Deus falou no nosso coração, né? Eu até recebi mensagens no particular, nossa, eu nunca tinha pensado a respeito dessa forma, e isso porque a gente nem deu a entrada do Provérbios 31, que trata-se de uma mãe
dando conselhos ao filho, que a gente vai também estudar sobre isso. Eu acho que foi, não sei se foi a Cami ou se foi a Verônica que falou a respeito disso, ou se foi a Cris, eu sei que alguém me falou e eu já tinha preparado, falei, será? Eu acho que vai, gente, mas assim, mais um pouquinho para frente, porque mês dos namorados, nós vamos falar de namorar. É isso, gente. Oh, aleluias! Estava falando com as meninas, às vezes a gente come lá o minduim sem graça, ali, ó, daqueles de saquinho de mercado, quando Deus tem aí um pé de moleque para nós, né? Por conta da religiosidade, por conta de feridas na alma, por conta de Satanás ter saqueado, né, e roubado nossos sonhos, ou nos enganado em algumas coisas, mas Deus está aqui e vai tirar as vendas dos nossos olhos, certo? Deixa eu abrir a porta aqui, tem mais irmã querendo entrar. Bom, intimidade. Nós vamos falar sobre isso. Gente, intimidade é assim, ó, é falar sobre o sexo com olhar cristão, com base bíblica, com delicadeza, mas também com postura, para que nós não sejamos mais nem enganadas, nem machucadas, né? Então, é um presente de Deus e que tem, assim, ó, que ser tratado como um tesouro. Sexo é um tesouro. Deus entregou para a gente, quando a gente casou, uma caixinha com um tesouro delicado, é cristal, gente. E muitas vezes a gente pega de qualquer jeito, já quebra ali, ou pega a caixinha que é um presente e guarda, fala, ai, não dou tanta importância. Mas, na realidade, é muito importante, gente. Então, o seu marido é seu, você é dele, né? Então, a gente tem que namorar mesmo, beijar mesmo, se curtir mesmo, e não deixar essa caixinha de lado, né? Vamos resgatar essa caixinha, gente. Vamos resgatar. Bom, nós vamos usar, gente, entre outras coisas, 1 Coríntios 7, que eu acho que é um texto, assim, ó, bem completo, que fala sobre relacionamento e também sexualidade, certo? Então, quem está com a Bíblia, pega aí 1 Coríntios 7, carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios, e como a igreja vira e mexe, acontece, aliás, eu acho que acontece 98% do tempo, a igreja estava perdida, a igreja estava longe do que Deus tinha para ela, e aí Paulo, como sempre, um homem de Deus, sentou e escreveu essa carta, né? Vou falar mais ou menos assim, só para a gente entrar no contexto, tá, gente? E eu queria ler a respeito, eu vou ler esse texto para vocês e depois a gente dá uma esmiuçada nele, tá bom? Vamos lá. Acerca do casamento. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com sua esposa e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, mas sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro exceto se com consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela falta de autocontrole. Deixa eu ver o que mais. Eu vou ficar até aí. E depois a gente, se der tempo, a gente continua, certo? Eu acho que tem bastante coisa para a gente discorrer só nesse texto. Bom, Paulo era um missionário e por isso ele falou dessa forma, olha, é melhor que não que fique solteiro, né? Mas para evitar fornicação, para evitar os desejos não atendidos, é melhor que se case. Então, cada um tem a sua própria esposa, né? E assim a mulher também, o seu próprio marido.
Então, assim, gente, seu amado é seu, você é do seu amado. Isso daí, ó, tá mais do que certo. Mas tem mais coisas que a gente pode falar a respeito disso. E nós vamos tocar em cada um desses assuntos. Vamos lá. Se nós fôssemos colocar um título nessa live, qual vocês acham que seria, gente? Seria o cristão e a sexualidade. Acha que tá bom esse título? Segundo a Bíblia. A santidade do quarto? A intimidade do quarto. Isso mesmo. Aí tá outro bom título. E é bem isso. Porque, às vezes, eu estava falando aqui com as meninas no começo da live, né? No começo do nosso encontro aqui. A igreja, eu não sei na igreja que vocês vão, ou o tipo de educação que vocês tiveram, mesmo sendo educados por pais cristãos, não se tocava no assunto sexo. Era um tabu. Ai, menina, eu já falei com as meninas, né, da mentoria, eu lembro, gente, de quando eu desceu para mim, eu nem sabia o que era, porque minha mãe não tinha me falado. O que eu fiz? Eu sabia mais ou menos, né? Então, eu peguei um absorvente, pus ali, e eu lembro que minha mãe percebeu e falou assim, olha, se não tiver descendo nada para você, você vai apanhar. Olha que coisa, gente. Mas nem me explicou o que estava acontecendo, nem me explicou quantos dias eram, e eu também não sabia. E falei para vocês também que uma vez eu... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Uma vez eu fui andar de caloidez, e aí bati ali as minhas partes íntimas e sangrou, e eu achei que era menstruação. Ai, Jesus, olha, só por Deus, cada coisa, né? Mas por quê? Porque, tadinha, minha mãe não sabia como explicar, né? Alguém está querendo entrar. Peraí, gente, que eu já volto. Vamos permitir. Ver. Cadê? Permitir todos. De vez em quando eu vou parar, tá, gente? Para abrir a porta para as irmãs chegar. Bom, então nós vamos falar a respeito disso, sabe? De que mesmo às vezes sendo criado por cristãos, nós não tivemos uma educação nesse sentido, né? Então a gente meio que boia. Eu lembro de uma historinha que eu contava quando eu ministrava Casados para Sempre, que eu acho uma gracinha, mas ao mesmo tempo terrível, né? Que um casal se casou, e antes do casamento, a noiva foi perguntar para a mãe, né? Falou, mãe, como é que eu me comporto, né? Na hora H, o que eu tenho que fazer? E a mãe toda sem jeito, né? Falou, filha, vai lá no quintal, dá uma olhada nas galinhas, né? E aí a menina foi, olhou, e chegou lá na noite de núpcias, o marido entrou no quarto, a menina de capacete. E ele começou a rir, né? Falou, gente, que desgrama que é essa, gente? Não é tão bonita, ela é tão bonita de capacete. E ela falou assim, olha, você pode fazer tudo, só não bica a minha cabeça, né? Então, tadinha, é assim que ela aprendeu, observando as galinhas, né? Então, tadinha, ela não sabia o que fazer, porque não tinha direção. E muitas de nós, às vezes, só não colocamos capacete, né? E às vezes tomamos até umas bicadas, de vez em quando, a gente não sabe nem de onde veio. Porque o marido também não foi cuidado, não é? Então, o propósito dessa live, gente, é restaurar a visão bíblica da sexualidade no casamento. Mostrar que a Bíblia trata, sim, de sexo com clareza, com honra, com propósito, né? E nós estamos na mentoria falando a respeito disso, sobre casamento e intimidade. Então, eu pincei algumas das coisas e vou explanar com vocês, porque a semana que vem nós entramos com tudo nesse assunto da intimidade, certo? Bom, eu convido vocês a, assim, ó, entrarem de cabeça, abrirem seus corações, porque Deus vai falar com a gente. Bom, quem criou o sexo, gente? Foi o diabo? Foi Deus, né, gente? Em nome de Jesus, não sejam enganadas. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Deixa eu arrumar aqui que tá querendo cair. Então é isso, Gênesis 1, 27.
E depois, 1:31 diz, e viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Hã? Por que criou macho e fêmea, gente? Igual tomada, para a gente se encaixar. Hã? Então, que nós possamos, assim, ó, assim, nos entrelaçarmos com os nossos amados, né? E eu tô falando em todos os sentidos, gente. A gente tem uma união de alma, a gente tem um corpo que ele se encaixa, e vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, Deus criou o sexo como como parte da criação, e quando ele criou, ele ainda olhou e falou, é muito bom, né? Foi ele quem sonhou com o nosso corpo, né? Os hormônios. Por que Deus colocou hormônio na gente? Ai, é pecado. Não, gente. A gente tem hormônio justamente também por conta disso, né? Tem gente querendo entrar, irmãs. Vamos lá abrir a porta. Permitir. Voltemos ao evangelho. Então, ele criou, ele sonhou com o nosso corpo, ele colocou, sim, hormônios em cada uma de nós, nos nossos maridos também, e existe um vínculo aí entre homem e mulher. Então, o prazer no sexo não é pecado, é um projeto de Deus. Nós não fomos feitos só para procriar. Por que nós temos tantas nervosas, tantos microvasos na nossa intimidade? Vocês acham que é por acaso? Ah, e é pecado? Não, não é, irmã. Deus colocou tudo isso lá para a gente, assim, ó, usufruir, para a gente aproveitar com o nosso amado, né? E assim, ó, que nós possamos ter tanta intimidade, que nós possamos abrir os nossos corações diante dos nossos amados. Amor, é melhor assim. Olha, eu gosto assim, o assado, né? Então a gente precisa tratar desse assunto com mais leveza, certo? Gente, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem a respeito disso, mas o corpo da mulher, vocês sabiam que tem mais ou menos aí, ó, 8.000 terminações nervosas? Apenas no clítoris. É o único órgão do corpo humano exclusivamente voltado para o prazer. Deus desenhou isso com intenção, lindezas. Então, ó, em nome de Jesus, a gente precisa sim ver isso sem tabu, sem medo, né? E além da intencionalidade de Deus, ele fez isso com excelência. É tudo tão perfeito, tudo se encaixa, tudo é bom, né? E aí nós vamos discorrer a respeito disso. Por que a gente precisa falar sobre sexo, gente? Lembra de Oséias 4:6? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Satanás tem nos roubado por conta da falta de conhecimento, da falta de pegar a Bíblia e folhear ela e trazer para as nossas vidas aquilo que está aqui, né? Um livro inteiro, como de Cantares, ele assim, ó, foi escrito sobre namoro, sobre relacionamento. Um dos primeiros versículos, beija-me com seus beijos, porque melhor é o seu beijo do que o vinho. Vinho é sinônimo de alegria, pois beijar é melhor do que tomar vinho, gente. João 8:32, o que diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente precisa sim pregar sobre sexo, precisa sim falar com os nossos filhos, precisa sim falar com os nossos maridos. Olha, eu tô assim, eu tô assado. Tem mulheres na menopausa que têm tido dificuldade, porque agora tem uma secura vaginal que não entendem o que é, e às vezes o marido acha que acabou o desejo. Não, irmã. É porque você agora está entrando em outro ciclo. E você precisa falar isso com o seu marido. Precisa, sim, tratar disso com um ginecologista. Às vezes, nada que um bom gelzinho não cuide de você e não traga de volta essa alegria para o seu lar, entende? Então, nós vamos falar sobre isso. Satanás, lindezas, tem roubado a sexualidade no casamento, né? Por causa justamente dessas coisas. Vou diminuir aqui. Por causa do silêncio da igreja.
Eu estava falando esses dias com uma amiga minha, que ela falou assim, nossa, tem tanta coisa para casamento, é ótimo também, é natural. É para mim, ou a Cris, me dá infecção de urina, óleo de coco. Então tem gelzinho aí, que tem nas farmácias, que a gente fica sem graça, mas aí você manda o marido comprar e tá tudo certo. E eles servem bem, certo? Tem mais gente querendo entrar, vamos lá. Vou abrir aqui, permitir. Enfim, por conta da igreja, olha de novo, gente, vocês têm paciência, tá? Permitir. Por conta do silêncio da igreja, nós caminhamos aí, ó, como náufragos, né? Nós estamos num mar, assim, ó, de coisas boas, mas sem saber por onde começar. E muitas mulheres amam a Deus, mas têm a sua sexualidade doente, envergonhada, às vezes sufocada. Às vezes tem mulheres que foram abusadas e por conta disso tem ali a relação com a sexualidade já ligada com esse lado, né, sujo, que se sentiu suja, então acha que traz esse trauma para o casamento, né? Outras vezes, às vezes foi ali eu lembro de um casal que eu cuidei, que na noite de núpcias, os dois eram virgens, mas o homem estava tão assim desejoso da mulher que fez de qualquer forma e foi lá e já fez o serviço, virou de lado e dormiu. A mulher se sentiu usada, se sentiu envergonhada. E tantas outras coisas, né, que a gente, às vezes, a igreja acaba sufocando. Ai, não pode lingerie vermelha. Irmã, em nome de Jesus, pode, desde que seja uma lingerie delicada, uma lingerie que não seja assim, ó, com perversão, sabe? Mas que você se olhe no espelho, o Espírito Santo aprove, a gente sabe quando é bonito e quando é vulgar. A gente tem isso dentro da gente, tem ou não tem, gente? Então, a gente precisa dessas direções, porque todas nós amamos a Deus. E a gente só precisa se alinhar com a Bíblia e também nos posicionarmos. Até aqui pode, aqui em diante não, certo? Então, o inferno, gente, o que ele fez? Satanás, ele entrou nessa história, perverteu, banalizou, né? Pornografou e sujou algo que era para ser glorioso, íntimo, que protegia. O sexo foi feito para isso. Também para glorificar a Deus, porque os dois juntos, se amando, é tudo que Deus quer, gente. Uma família unida em todas as áreas, incluindo dentro do quarto. É íntimo, porque ali, ó, você tá sem máscaras, olha, é isso daqui que eu sou, né? E eu te aceito desse jeito, e eu te amo desse jeito, e você me ama também com os meus defeitos, às vezes com marquinha de cirurgia, né? Muitas de nós somos mães já, tem a marquinha de cirurgia, às vezes amamentou, já não tá com seio tão bonito, mesmo assim, amor, eu tô aqui, eu te sirvo e você me serve, eu te amo, né? O marido, às vezes, já tá com um pouquinho mais de idade, então tem aquela barriguinha, mas mesmo assim, você ainda o ama. É ou não é, gente? Então, a gente precisa disso. Então, a gente precisa olhar para o nosso amado com essa misericórdia, com essa graça, mas principalmente com amor. E se olhar também assim, sabe? Porque muitas de nós vemos muitos defeitos, sabe? A gente é dura com a gente. Ai, porque isso, porque aquilo. Ai, porque eu tenho celulite. Ai, porque isso. Ai, tem que ser tudo escuro. Irmã, em nome de Jesus. Eu vou falar uma coisa, assim, eu também tenho vergonha, viu, gente? Mas eu deixo ali uma penumbrinha, assim, ó, mostra e não mostra, e tá tudo certo. Seu marido te vê, mas vê e não vê, e isso é legal também, sabe? Então a gente tem esse jeitinho da mulher que a gente... Legal. Legal não, entre aspas, né, Camila? É uma constatação, assim, ó, tem uma moça aqui falando que o marido dela era viciado em pornografia. Nós vamos falar sobre isso, viu, Camila? E aí, o
que eu estava falando? Estava falando a respeito de se proteger, né, da intimidade do quarto, né, de mostrar e não mostrar, de às vezes a gente está fora do peso, mas tem uma camisolinha mais compridinha, transparente, que você se sinta confortável, sabe, mas ao mesmo tempo que fique bonita, atraente para o seu amado, né. E tem outras coisas também que a gente precisa falar, irmã. Dá assim, ó, um convite que eu quero te fazer assim, ó. Primeira coisa, as meninas da mentoria já têm caminhado comigo, a gente dá muita risada em relação a isso. Ó, o galo aqui em casa, gente, não sei se vocês sabem, mas ele fala assim, ô glória, aleluia, quando eu falo alguma coisa que é de Deus. Então eu te convido a visitar a sua gaveta de lingeries, irmã. Se é que você tem, irmã. Hã? Se não tem aqueles pijama mal acabado, bagaceira, cheia de buraco, parece que veio da guerra, né? Ai, mas é molinho nada, irmã. Em nome de Jesus, dá fim. Arranja uns pijama bonitinho. Você não precisa estar pronta o tempo todo. Ai, tenho que dormir de sutiã de bojo. Não tem, irmã. Você tem que ter uns pijaminhas bonitinhos. Você tem que receber o seu marido. Olha lá, vocês estão vendo, né? Confirmação. Você tem que ter aí, receber o seu marido cheirosa. Às vezes o marido não te procura porque você não se sente atraído mais, porque você está tão ocupada com as coisas da casa, o que é legal também, mas a gente precisa mesmo, é isso mesmo, Cris, é resgatar a feminilidade. A feminilidade de estar cheirosa, de estar limpinha, de se raspar, irmã. Olha aqui, ó, quem me segue, gente, em nome de Jesus, quem me segue tem lá, ó, aqui as meninas de Marília, tem a depilação a laser de graça, gente. A gente conseguiu, e se Deus quiser, a gente vai conseguindo outras coisas. Então, gente, é só se cuidar, né? E aí, resgatando essas coisas. Certo? Entre outras coisas, nós vamos falar mais a respeito disso. Mas assim, ó, quando a gente se cala, o inferno ensina. Eu quero que vocês lembrem disso. E eu estou falando isso não só para nós que somos mulheres, mas também nós que somos mães. Certo? Porque a gente precisa falar sobre isso. Eu lembro quando o Ricardo começou a me perguntar, meu filho tem 23 anos, e ele começou a me fazer umas perguntas estranhas, né? E eu, como toda crente, cheia de religiosidade, já, meu Deus, né? Esse menino está desviando. Onde que ele está escutando isso? Gente, nossos filhos estão no mundo, né? Então, eles não são bobos, eles pensam uma e outra coisa, eles vão juntando o quebra-cabeça e têm as suas dúvidas. Quem melhor para ensinar do que nós? Se eu tivesse alguém para sentar comigo e falar assim, ó, filha, é assim, filha, é assado, isso pode, isso não pode, olha, não deixe, isso é abuso. Se eu tivesse tido. E nós podemos agora. Então, eu lembro quando o Ricardo começou a me fazer essas perguntas, gente, que luta que eu tive. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui atrás de 3 livros de sexualidade infantil, bem aguinha com açúcar, coloquei na cabeceira da cama dele, irmãs, morrendo de vergonha. Falei, gente, esse menino vai folhear isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que falar desse assunto, né? As pataquadas, né, gente? E aí, passou uma semana, nada desse menino mexer, e o livro lá, né? E eu lembro que o livro tinha um menininho e uma menininha olhando assim, ó, para baixo, sabe? Na capa. E nada. E aí eu cheguei e falei, você quer saber? Depois eu vou procurar saber, a Cris, que eu não lembro mais, eu lembro de ter passado para frente esses livros para gente que caminhava comigo, mas eu vou procurar saber. E aí passou essas 3 semanas, gente, esse menino não perguntava nada, não mexia nesses livros, estava lá criando poeira, porque eu via lá até o jeito que eu coloquei para ver se ele tinha mexido, e nada. Aí eu falei, você quer saber? Passei óleo de peroba na minha cara e falei, filho, o que é que você quer saber a respeito disso? Vamos orar antes? E aí orei com ele, eu falei, olha, a mãe está aqui para esclarecer qualquer dúvida. Vamos conversar sobre isso? E, gente, foi um papo tão gostoso, eu achei que seria, assim, uma vergonha, sabe? Mas eu acabei dando algumas direções, sabe? E falei a respeito de algumas coisas, e
Deu tudo certo, eu sobrevivi. Falei a respeito do pode, o que não pode, sabe? Quem podia mexer nele, quem não podia, como que era, o que Deus falava a respeito, bem aguinha com açúcar, para a idade dele. Mas fui sentindo através da conversa dele. Orei muito, jejuei, gente, para falar com ele. Vocês têm noção? Tamanha era a minha dificuldade, porque eu também tinha sido abusada. Então, eu tinha esse medo de falar e ele se sentir invadido, sabe? E então eu fiquei nesse tiroteio, mas Deus me deu graça e deu tudo certo. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque se nós nos calarmos, o inferno vai ensinar, certo? Vamos entrar então agora, gente, em outro assunto. Como se pratica isso? De duas mocinhas, 15 e 13 anos. É isso, a Cris. Deus te dê força, irmã, e direção, em nome de Jesus. Ó, como que se pratica o sexo segundo a Bíblia? Ai, gente, ó aqui, ó, cara, queimando de vergonha. Mas vamos lá, vamos falar, porque Deus nos levantou para isso, vamos falar. Primeiro, vamos lá, nós acabamos de ler 1 Coríntios 7:3. O marido pague a mulher a devida benevolência. E da mesma forma, a mulher também ao marido. Depois, para quem está anotando, 1 Coríntios 7:3, e agora nós vamos falar em 1 Coríntios 7:4 e depois 7:5. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, para vos dedicar à oração e depois, novamente, vos ajuntardes. Vamos esmiuçar isso daí? Quem caminha comigo já sabe, vamos esmiuçar. O marido pague. Se a Bíblia fala pague, é porque é devido. Por quê, gente? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Gente, eu não sei vocês, mas assim, ó, eu já cuidei de muita gente que... Ai, meu marido não me procura. E assim, ó, tava despedaçada. Porque se achava feia, porque se achava indesejável. Então, é como que o sexo no casamento, ele faz com que a gente se sinta desejada, se sinta amada. Eu não sei vocês, mas quando meu marido passa e às vezes me abraça um pouquinho diferente enquanto eu estou lavando louça, eu também me sinto amada. Nem sempre eles querem sexo assim, ó, de verdade. Mas eles querem estar ali, ó. Eu tô aqui, tá, amor? Tô aqui, tô disponível, né? Se der certo, amém. Mas se não der também, tá ali te dando um carinho. É a forma deles darem carinho, certo? Então, a gente precisa lembrar disso. Quando a gente está feliz, a gente comemora. E quando a gente está triste, a gente se alegra. Namorando. Certo? Vamos falar mais. Então, é devido. O marido, ele deve isso para a esposa, mas não é o sexo somente. Pague a mulher a devida benevolência. Ou seja, que a força do homem seja controlada para que junto dela, assim, ó, da pegada mesmo, venha também o amor, a bondade, o bem. Eu já falei a respeito disso, eu amo chamar o meu amado de meu bem. Por quê? Porque ele é meu bem, ele é precioso. E junto dele vem bem, vem coisas boas. Então a gente pode esmiuçar esse versículo e olhar por esse lado também. Então eles nos devem isso, a bondade, né? O bem, certo? E da mesma forma, a mulher ao marido, nós devemos isso a eles, viu, lindezas? Licrim, quando seu marido vier, assim, ó, você sabe quando ele vai te procurar, não se faça de boba, irmã, em nome de Jesus, você deve isso a ele. Tá na Bíblia, a gente precisa vivenciar isso, certo? Nada, eu brinco com as meninas aqui, ó, da mentoria, nada que um bom Dorflex e um banho não dê jeito, irmã,
restitui, ele fica falando lá na cama, eu quero de volta o que é meu. Hã? Ele canta lá na cama, enquanto você toma banho. Então, em nome de Jesus, é assim, ó, a gente deve isso um ao outro. A gente deve amar um ao outro, a gente deve o bem um ao outro, a gente deve o amor um ao outro, e a gente tem que pagar. Aqui fale, pague, pague. Quem deve, tem que pagar, certo? Bom, vamos lá. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo. Olha lá, gente. Ai, não quero. Ai, tô com dor de cabeça. Eu vou ensinar aqui uma coisa e vocês depois, quando vocês estiverem de boa, assim, ó, brincando com o marido, você fala isso. Mas assim, vai ser uma arma contra você, tá? Mas é uma arma de Deus. Então, quando você tiver com dor de cabeça, você fala assim, amor, a Vivi, a irmã Vivi, falou para mim que quando eu falar para você que eu tô com dor de cabeça, você tem que responder, eu tenho o seu remédio. Vem aqui que eu vou te dar seu remédio. E brincando, vocês levem isso na esportiva, porque o que começa com brincadeira acaba com alegria. Hã? Hã? Ó, o galo sempre fala amém para as coisas, gente, é um barato. Bom, que mais? Então, assim como nós não temos poder sobre o nosso corpo, então esse corpo, literalmente, irmã, esse corpo não te pertence. Coloca isso assim, ó, escreve assim, ó, na gavetinha da sua lingerie, ou então onde estão os seus perfumes e creminhos, esse corpo não te pertence. Nada como uma boa massagem no pé. É isso aí, irmã. Começa no pé, né, irmã? Oh, aleluia, né? É isso aí. A gente brinca e eu acho, gente, que a gente perdeu muito disso. O dia a dia, a gente acaba perdendo aquela doçura do romantismo, do namorar. Ontem mesmo, né, eu e o Rodrigo, nós fomos convidados para uma experiência diferente, né? Nós fomos para um spa, né? Cuidar do rosto, cuidamos dos pés, né? Gente, mas pensa num programa que assim, ó, o meu marido saiu de lá com um sorriso aqui, ele falou, Vi, que experiência gostosa de estar ali, sem pensar em nada, só curtindo você. Então, nós dois fomos cuidados, né, por outras pessoas, mas nós estávamos ali, olhando um para o outro, dando risada, porque a gente fez máscara, né? Olha, gente, pensa num circo, mais a gente se divertiu, mais a gente se amou tanto. Pensa, gente. E a gente perde essas coisas, sabe? De andar assim, ó, dentro de casa arrumadinha, com o cabelinho arrumado, sabe? Sempre cheirosinha. Não precisa estar assim, ó, com o melhor perfume. Gente, um body splash, que é aqueles perfuminhos que cheira perfuminho de banho. Gente, no mercado custa R$30. Ah, mas não tem dinheiro. Ó, gente, vai guardando assim os troquinhos de mercado, como eu muitas vezes fiz. Junta o dinheirinho, vai lá e compra, irmã. Olha, amanheceu, lavou o rosto. Ai, tá frio, irmã, em nome de Jesus, pelo menos o rosto e o creme você tem que fazer, irmã. Lava o rosto, escova o dente, passa um creminho, ó, body splash, ó, assim, ó, já faz assim. Hã? E fica cheirosa. Coloca ali o seu relógio, celular para despertar, você sabe a hora que seu marido chega, passa de novo uma aguinha, dá uma verificada em como que tá a sua vestimenta, fica bonita para ele. Às vezes a gente está ali e tá com gordura, com massa de tomate, né, na roupa. Vai lá trocar a camisetinha, irmã, fica bonita para ele, certo? Então, o nosso corpo não nos pertence. E o do marido também. Ah, não pertence mais a ele. Tem gente que fala assim, não vai mais no futebol, porque o corpo dele é meu. Irmã, em nome de Jesus. Olha lá o galo aqui, ó. Para com o espírito de confusão. Certo? Faz toda a diferença, com certeza. Então, a gente casou. Gente, crente não namora para casar. Crente casa para namorar. Oh, aleluia. O galo tá aqui embaixo do pé de maracujá. Então, que a gente possa lembrar disso em nome de Jesus. Eu casei para namorar. E fala isso pro seu marido. Às vezes ele tá grosseirinho, tá com grosseria. Fala, amor, deixa eu te falar uma coisa.
Aprendi hoje que a gente casa é para namorar, não namora para casar. Por isso que crente namora rapidinho, né? A gente casa para namorar pro resto da vida. Gente, olha o galo. Olha, gente, hoje é dia, viu? Certo, lindezas? Vamos passar para frente. Não vos priveis um ao outro. Ai, não tô com vontade. Problema seu, irmã. Problema seu. 2, 3 beijinhos, ó. Eu brinco. Vou falar uma coisa para vocês. Eu brinco que a gente é igual ferro de passar. Hã? Gente, ó, beijou um pouquinho, beijou em cima, esquenta embaixo. Dá uns beijão gostoso, para de beijar igual vaca, sabe? Para de tocar a vaca, ó. Não, irmã, dá uns beijão no seu marido. Dá uns apertos nele. No dia que você perceber que ele tá bonito, fala, filho, o galo tá aqui, ó, caçando. O dia que você perceber que ele tá bonito, fala para ele. Fala, amor, hoje você tá lindo. Como você tá lindo? Amor, como você tá cheiroso? Amor, como essa roupa te faz bem? Como você ficou bonito nessa roupa? Fala, irmã. Em nome de Jesus, não vos priveis um ao outro. Vai, irmã, vai viver a vida, irmã. Em nome de Jesus, tranca esse quarto aí, vai viver a vida. Meu marido fala assim, vamos fazer a cama andar. Eu tenho uma tia que ela... a Cris, a Anice. Oi, Anice! Eu tenho uma tia que eu achava o máximo. Ela uma vez falou para mim, Vi, bem mais velha que eu, Vi, uma vez meus filhos chegaram, a gente ia acabar de quebrar a cama. Gente, devia ter uns 50, 60 anos. Crentona, mulher de Deus. Fogo no espírito, mas também, irmã, na cama, irmã. Eu tô falando isso, tô com a cara queimando? Tô, mas é verdade, gente. A gente precisa ver essa parte das nossas vidas com mais leveza, sem religiosidade. É pecado. Tem irmã que não olha nem pro marido. Escolhe umas cuecas bonitas, compra para ele, irmã. Olha pro seu marido. Fala para ele que ele tá bem, sabe? Elogia ele. A gente tem caminhado com amor prazol. Tá sendo uma bênção. A gente manda recadinhos para o marido, para quem é dos grupos de estudo bíblico. Tem ou não tem sido uma bênção, gente? Quem quer fogueira de noite, junta graveto de dia. Oh, aleluia! E às vezes não tem nada a ver com sexo, tem a ver com amor. Acaba, às vezes, a gente namorando. Mas, gente, é assim uma consequência. A gente está vivendo a vida, está feliz. A gente quer desfrutar do amor, eu quero envelhecer com meu bem, sabe? Eu quero estar na cama do lado dele, às vezes de mãozinha dada, e quando a gente envelhecer, pode ser que a gente nem tenha mais o que oferecer em relação a isso. Mas eu vou ter tanta lembrança boa, gente. Olhar para o marido e falar, amor, lembra aquele dia, amor? A gente tem que brincar a respeito disso, ter boas memórias, sabe? E parar de ver que, é tudo pecado, não é. Se fosse pecado, Deus não tinha nos feito para termos prazer. Certo, lindezas? Vamos seguir? Vamos seguir, gente. Vamos falar de um exemplo bíblico que eu acho maravilhoso. Isaac e Rebeca. Tá lá em Gênesis 26. A Bíblia mostra Isaac acariciando Rebeca como se fosse uma coisa tão natural. Expressão de afeto, de prazer, dentro da aliança, dentro do compromisso do casamento. A Bíblia fala que ele a amou. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que ele amou o quê? Ficou olhando para a cara dela e ficou saindo o coraçãozinho dos olhos? Vocês para, em nome de Jesus. Ele amou. Ele amou. Ele se deitou com ela. Ele olhou para ela. Ele se regozijou com ela. É isso, gente. Vamos outro exemplo bíblico? Cantares. O livro inteiro
inteiro. Falei aqui no começo, beija-me com seus beijos, porque melhor é o seu beijo do que o vinho. Olha que declaração de amor. Um livro inteiro falando sobre paixão, sobre o desejo um pelo outro, sobre sedução. E eu não estou falando da sedução dessa que o mundo prega, sabe? De shortinho com polpa de bunda de fora, perdão pela palavra, ou de decotão com os peitos para fora, eu não estou falando disso. Eu estou falando de mostrar e não mostrar, de criar o desejo no nosso amado. De amor. Um livro inteiro dedicado a isso, entre marido e esposa. Um exemplo, lá, ó, esse versículo que eu estou falando está lá em Cantares 4:10. Quão formosos são os seus amores, minha irmã, esposa minha. Irmã, porque devia ser irmã na fé. Eles tinham a mesma fé, partilhavam do mesmo Deus, mas já declara, esposa minha. Eu falo isso pro meu marido, amado meu. Muito melhores do que eu vi. Gente, para, em nome de Jesus, hein? Vamos abrir os olhos. Gente, quais são os termos? O que pode, o que não pode? Nesse contrato aí, ó, no que Deus deixou pra gente. 1 Coríntios 7:5. Vamos lá. Não vos priveis ou defraudeis, dependendo da tradução. Vou bem falar uma coisa para você. Privar não quero. Eu vou privar meu marido. Tem tradução que fala isso. E tem tradução que fala defraudar. Ou seja, manipular, tornar assim, obscuro. Então, essas duas palavras, eu acho que são muito pertinentes e assim, eu acho que tudo a ver com o que nós vivenciamos. Eu falo sempre para as meninas da mentoria, a Bíblia, ela não é um livro antigo, ela é um livro atual, são famílias, são pessoas que erraram, que acertaram, mas que andaram com Deus. Então, a gente tem que ela como manual de instrução deixado pelo nosso Criador. Assim como o seu liquidificador veio com manual, a Bíblia é o nosso manual, certo? Então, vamos lá, vamos falar a respeito desses termos, da prática, do namoro, do sexo no casamento. Além de não vos privar ou defraudar, a gente precisa do consentimento mútuo. Mas eu não quero. Então, irmã, em nome de Jesus, é espírito de confusão ou o quê? Por que você não quer ser o amado? É alguma coisa hormonal? Você não está se sentindo bem? Você tem feridas nessa área? Qual é o seu problema? Olha lá, o galo só aqui no amém. A gente precisa curar as feridas da alma também, certo? E muitas mulheres usam isso como moeda de troca. Eu só vou namorar se você me der isso. Ou não se comportou, não vai ter. É bíblico isso? Acha na Bíblia isso, irmã. Eu vejo que se ele não se comportar, tem o 70 vezes 7. A gente tem que perdoar. É isso que eu vejo. Então, o sexo não é moeda de troca, certo? Consentimento mútuo, ou seja, os dois têm que se dispor a continuar. Gente, de vez em quando eu tô apagando aqui, porque eu tô fixando o celular aqui, tá? Então, a gente tem que estar disposto a amar, certo? E aí a pergunta que fica é, você está disposta a amar? Porque nós seguimos a um Deus que nos ama apesar de nós. E aí? Nós precisamos colocar isso diante de Deus, certo? Estarmos dispostas a amar, mesmo quando o nosso coração não está bem. A gente precisa tratar, conversar da melhor forma. Amor, você fez isso, eu não acho certo. Do jeito certo, na hora certa, com as palavras certas, no volume de voz certo, tratar o que precisa ser tratado, mas namorar.
Outra coisa, outro termo. Honra ao corpo do outro. Efésios 5, 28. Vamos lá? Gálatas, Efésios, Filipenses, Novo Testamento, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 5, isso mesmo, a Crísia. A menos que tenha um relacionamento abusivo aí. Aí nós estamos falando aqui de casais cristãos. Mas se houver algum relacionamento abusivo, irmã, em nome de Jesus, 190. Tem outra conversa. Se assim, ó, tá sendo maltratada, está sendo ameaçada, ó, rapidinho, ó, 190. Tem celular que só chacoalhar assim, ó, já cai na polícia. Certo? Aí é outra coisa. Nós estamos falando de relacionamento bíblico, né? A maneira de Deus, né? Mas se você está num relacionamento abusivo, irmã, não tem conversa. É 190, põe esse homem aí debaixo da lei dos homens e se posicione, viu? Até aqui pode, daqui em diante não. É assim que funciona. Sofri 20 anos, viu, irmã? Até eu entender isso, até eu me posicionar. E graças a Deus, Deus refez a minha história, sabe? Apesar das minhas escolhas, Deus teve misericórdia de mim. E assim como teve de mim, vai ter de você também, certo? Vamos lá para Efésios 5, 28? Vamos lá. Assim, devem os maridos amar a sua própria esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Ai, que bonitinho, gente. Deus não é maravilhoso? Deixar um versículo desse pra gente. E a gente pode até brincar, sabe? Mandar esse versículo assim, olha o que eu achei, amor. O que você acha disso? E aí vocês podem falar a respeito. Sempre, gente, com leveza, sabe? Então a gente precisa honrar o corpo um do outro, sabe? Outra coisa, vamos lá para Cantares? Cantares, irmã. Aleluia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cantares, vamos lá. O capítulo 2 e 4, gente, nome de Jesus. Desejo e atração assim, ó, legítimas. Então tá aqui, ó. Como lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Nós somos flores que se destacam no meio da dureza da vida. É isso que ele tá falando. Assim como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. Ou seja, no meio de tanta árvore tem uma macieira. Ele te oferece vida, ele te oferece fruto. Irmã, em nome de Jesus, entendedoras entenderão. E ela está falando a respeito disso. Sentei-me sob a sua sombra com um grande o quê? Quem está lendo aí? Com grande prazer, a minha tradução está falando. E o seu fruto foi doce ao meu paladar. Irmãs, em nome de Jesus, hein? Vocês param de ser sonsa. Vocês não são sonsa. Vocês só se fingem. Nome de Jesus. Gente, o que pode, o que não pode? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tati, fica rindo aí. Isso pode, isso não pode? Gente, mútuo consentimento. Se você tá afim, conversa com seu marido. Marido, eu queria. Vamos tentar? E o marido que tenha liberdade também. Desde que você não se sinta suja, você não se sinta usada, você não se sinta mal. Certo? Vocês podem brincar a respeito disso. Gente, em nome de Jesus, brinquem a respeito disso. Tenham liberdade. Porque quanto mais liberdade vocês tiverem, menos Satanás vai enganar vocês, roubar vocês. Eu tenho liberdade de falar sobre tudo com meu marido. E que nós possamos buscar sempre ter a liberdade de falar sobre tudo. Amor, eu quero isso, amor, eu quero aquilo. Rodopiem dentro do quarto, gente. E se a casa estiver sozinha, rodopia por tudo, irmã. Vai ser feliz.
Ah, mútuo consentimento, certo? Vocês entenderam, irmã? Entenderam? A Cris tá parada aí, ó, tá assim, ó, atônita. Hã? Ô, gente, a cara queimando de vergonha, mas nós vamos falar, porque Deus chamou a gente, em nome de Jesus, né, Ariana? Sodoma e Gomorra. Gente, em nome de Jesus. Sodoma e Gomorra, gente. Homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Não pode, irmã. Vocês entenderam o que eu tô falando? Não pode, irmã. Relação anal? Não pode, irmã. Não pode, irmã. Em nome de Jesus. Isso daí, vou falar uma coisa para você. Vai, mexe lá, irmã, depois volta para onde tem que ser. Traz impureza de um para o outro. Ah, irmã, em nome de Jesus, gente. 2 e 4. O que você está falando, 2 e 4, a Crise? Escreve, irmã, porque você está pequena na tela, tem muita gente, eu não estou entendendo. Vocês entenderam? Ela perguntou Cantares o quê? Aí eu botei 2 e 4. Ah, sim, Cantares, gente. Por favor, nós estamos falando de Cantares 2 e 4. Nós estamos falando de desejo, atração legítima, certo? Nós estamos aqui no estudo, viu, gente? Não sei se vocês estão vendo, mas a gente não está como é que fala? Num púlpito de igreja. Nós estamos conversando entre amigas, entre mulheres cristãs, e nós estamos falando assim, ó, sem ressalvas. Tô aqui com a cara queimando de vergonha? Tô, mas eu tô tratando de um assunto em que eu me lasquei nessa vida porque não sabia da direção, certo? Então, sobre Sodoma e Gomorra, sobre as práticas que a Bíblia condena em nome de Jesus, gente, se posicionem. Marido chegou com conversa fiada, rapaz, mais rápido, se situa, marido. Mas do jeito que começou com a graça, você já, opa, peraí, eu vou falar uma coisa para você. Nome de Jesus. Não quero isso para minha vida, não. Você quer se lascar, vai lá com Deus. Se ele falou para você, ele vai falar para mim também. Vai confirmar. Daí a gente pode fazer o que você quiser. Mas você vai orar e vai jejuar a respeito. Tramontina. Isso aí, Tramontina. Ó, é isso, corte rápido. Certo, irmãs? Tô falando assim, ó, rasgado mesmo, para que vocês se posicionem. Tem muito religioso aí que dentro do quarto é o Satanás para a mulher. Certo? E aí vai da mulher se posicionar, porque a gente é submissa, mas não é subserviente. Vai lá no dicionário e veja a diferença dessas palavras. Eu, por anos, fui subserviente. Eu aceitei tudo. E podem aí, ó, florear a cabeça de vocês. Isso só me trouxe desgraça. E eu tô falando nos dois sentidos da palavra. Da alma, de machucar, assim, ó, profundamente a minha alma e da falta da graça. Eu não queria nem ir à igreja, eu tinha dificuldade até nisso. Entendem? Então, em nome de Jesus, gente, tá na Bíblia? Pode. Não tá? Não pode. A Bíblia aprova? Pode. A Bíblia desaprova? Não pode. Acabou. E aí vai de você que é crentona, chega no marido, ó, tá aqui, irmão. É igual tá aqui em Cantares. Você viu que o homem chama a mulher de irmã? Você acha que é irmã de sangue? Ou irmã de fé? Eu vou para a segunda opção. É um homem que anda com Deus, um homem que está debaixo da autoridade de Deus, e que, lógico, um homem que está debaixo da autoridade de Deus, gente, quem que não quer seguir um homem desse? Que ama como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Certo, irmã? Nome de Jesus, irmã. Aqui, ó. Vai por mim. Certo? Não fiquem aí recebendo migalha ou sendo massacrado em nome de Jesus, tá? E o galo só tá quicando. Bom, então, se vocês quiserem depois discorrer mais um pouco, depois em off aqui, quando a gente terminar, ou se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, ou a gente papeia, tá bom? Ou deixem nos grupos também, ou me chamem no particular, porque meu grupo tá disponível, gente. Meu grupo, vocês têm o meu número lá, é só falar comigo, viu? Eu não respondo na hora, mas quando dá, eu respondo, certo?
Continuamos. Exclusividade. Seu corpo é do seu bem é seu. Provérbios 5. Vamos lá, irmã. Oh, aleluia. Salmos, Provérbios. Vai lá no meio da Bíblia, mas você não tem intimidade com a Bíblia, você trata de ter também, hein? Provérbios 5. Vamos lá. 15 a 19. Oh, aleluias. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora e os rios de águas nas ruas sejam só para ti, não para estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Amor, deita e rola com esse homem e vice-versa, em nome de Jesus. Que ela seja como uma corça amorosa, como uma cabra agradável, a cabra da leite, aleluias. Que os seus seios te satisfaçam em todo tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. Pode rir, irmã. Eu tô falando português rasgado, porque tem irmã que é meio lerda. Então, eu já vou falar logo assim, ó, para vocês se situarem. E que em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus, para de bobagem, deixa o homem mexer com o seu corpo, lindeza, deixa ele apalpar você, faz esse homem feliz. Às vezes está distraído, tá aí, ó, o homem anda nervoso, não tem umas bolinhas que a gente amassa para desestressar? Tem ou não tem, irmã? Tem umas bolinhas. Vocês entenderam, irmã? Deixa o homem, irmã. Em nome de Jesus. Eu brinco com meu marido, parece que a mão dele foi feita certinha para o meu corpo. E assim tem que ser. E tá tudo bem. Ai, mas ele passa e me pega. Glória a Deus, irmã. Deixa ele apertar você. Esse homem te ama, te deseja. Não se sinta ofendida. Ai, mas meus filhos estão vendo. Irmã, se um aperta aqui, outro ali... Irmã, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os nossos filhos precisam ver que as mães são amadas e desejadas. E eles vão replicar isso na casa deles. E tá tudo bem. Vocês entendem do que eu tô falando? Se deixe ser amada, irmã, em nome de Jesus. Certo? Vou dar um resumo aqui para vocês. Sexo no casamento é consagrado, recíproco, livre de manipulação. Ai, só vou namorar com ele se ele me der isso. Ai, não vou namorar porque ele não está se comportando. Irmã, em nome de Jesus, 70 vezes 7. A mesma misericórdia de Deus que Deus tem sobre a sua vida, tenha com seu marido. Certo? Livre de manipulação, abençoado por Deus e parte da proteção emocional e espiritual do lar. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Vou falar aqui, ó, papo de irmã agora. Papo assim, ó, pertinho. Ó o galo, gente. Eu acho o máximo. Gente, o sexo é parte de proteção emocional. Se o seu marido parar de te procurar, você vai ficar feliz? Você vai se sentir amada, desejada? E por que você acha ruim de vez em quando ele passar e apertar o seu, irmã? Ele está te protegendo. Você se sente protegida emocionalmente. E vou falar outra coisa. Se Deus fez a gente com hormônios e com terminações nervosas nas genitálias, tanto do homem quanto da mulher, se a gente tem desejo, proteja o seu marido, irmão. Deixa ele te proteger. Certo? Outra coisa, quando a gente é procurada, a gente se sente bem, a gente se sente desejada. Então, deixa ele proteger emocionalmente você também, irmã, em nome de Jesus.
E vou falar outra coisa. Por que você está falando proteção espiritual do lar, Vivi? Eu não sei se vocês já viram, mas assim, vocês já pararam para reparar que tem troca de fluidos na relação sexual? É uma aliança de sangue. A nossa aliança é renovada cada vez que nós temos relação com o nosso marido. É sim uma proteção espiritual também para o seu lar. Por isso, irmã, em nome de Jesus, protege o seu bem. Seu bem precioso. Certo? Resumo: consagrado, recíproco, livre de manipulação, abençoado por Deus, parte da proteção espiritual, emocional do seu lar. Certo? Continuamos. Qual que é a frequência, gente? Ai, meu marido me procura todo dia. Irmã, em nome de Jesus, desfruta, porque vai chegar uma hora que não vai te procurar mais. Quando ele ficar velhinho. Deus pode ser misericordioso. Eu já tive tia que tinha relação com o marido de mais de 80 anos. E assim, ó, olha, era fogo no parquinho, viu, gente? Não sei o que Deus tem preparado para nós, irmã. Mas assim, vou bem falar. Aproveita. Aproveita. 1 Coríntios 7:5 vai falar sobre isso. Não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente. Marido procurou? Esteja disposta, nada que um bom beijo não vai te deixar querendo também, irmã. Certo? Gente, a frequência, a Bíblia não determina números. Tá lá em Cantares. E vós, marido, procurai as vossas esposas uma vez por semana, uma vez por mês. Irmã, em nome de Jesus, não é igual ceia, tá? Uma vez por mês. Não é, irmã. Não é, irmã. Por favor, faça esse homem feliz e seja feliz também. Mas a Bíblia não fala de números, né? Tipo, quantas vezes, mas ela dá direção assim, em relação ao propósito e a responsabilidade mútua. Nós temos falado sobre isso, sobre a responsabilidade emocional que nós temos com quem a gente ama. Certo? Tem gente chegando. Então, irmãs, em nome de Jesus, não existe uma quantidade certa. Se ele te procurar todo dia, irmã, vai na fé, em nome de Jesus, Deus vai te dar graça. Se não sei como que é, independente de como seja, em nome de Jesus, lembre-se que a Bíblia fala a respeito do propósito e fala também da responsabilidade, certo? A frequência ideal é aquela assim, ó, que você vai se sentir de comum acordo, em nome de Jesus. A frequência ideal é aquela que protege o casal da tentação e da tristeza, porque às vezes por conta da gente não ter relação, a gente pode não se sentir amada ou completa, né? Então, a frequência é aquela que protege, aquela que você se sinta protegida. A frequência tem a ver com nutrir a intimidade. Também sobre frequência, aquela que fortalece o vínculo emocional. Porque quando acaba, a gente às vezes pode olhar para o lado e falar, rapaz do céu, que benção, irmão. Glória a Deus. A gente se sente amada, foi gostoso. Ai, quero mais daqui a pouco, ou daqui 2 dias, me dá paz em nome de Jesus. Preciso de 2 dias para restaurar, irmão, me dá paz. De tão bom que era. Então, estabelece isso, um vínculo emocional. E ela precisa ser ajustada com diálogo e sabedoria, certo? Tenha um diálogo. Em nome de Jesus, irmãs, nós somos amigas, nós somos namoradas dos nossos maridos, nós somos tantas coisas. Então, em nome de Jesus, tenham liberdade para dialogar. Amor, eu tô cansada hoje. Às vezes, eu falo assim pro meu marido, amor, hoje eu tô cansada. Quem acordar primeiro, acorda o outro. E aí, ele
leva de boa e tá tudo certo. Não é aquela coisa maçante, tem que ir, tem que ser. Não, irmã, não tem que ser. Certo? Nada que um diálogo e sabedoria não ajuste. Ok? Qual é a razão de ter sexo na Bíblia? De ter sexo no casamento? Bíblica e integralmente nós vamos falar, tá bom? Primeiro, Cantares, gente. Do 1 ao 8 vai falar do prazer. Prazer. 8.000 terminações nervosas só na mulher. Prazer. Não é só a cópula. Vou falar igual aos antigos. Não é só o ato em si, certo? Se Deus nos fez com tantas terminações nervosas nessa área, é porque Ele quer que nós sintamos prazer. E às vezes a gente não sente porque a gente não tem intimidade suficiente para falar para o seu marido. Ai, aqui, olha, é lá, vem aqui, vai lá. Fala, irmão. Eu gosto assim, eu gosto assado. Irmão, toma um banho. Irmão, passa um perfume, escova o dente. Falem. Certo? Procriação, Gênesis 1, 28, certo? Proteção contra tentações, acabamos de falar de Cantares, certo? Ai, meu marido tá com problema. Será que ele tá com problema? Eu estou falando isso assim, gente, em nome de Jesus. Eu não estou trazendo culpa, eu estou trazendo direções, tá? Às vezes a gente trata com tanta religiosidade essa área das nossas vidas, que o marido tá aí caindo em pecado, porque a gente se sente pura e santa. E a gente é. Mas que a gente possa ser acessível. Que a gente possa cumprir a nossa parte dessa aliança, certo? Com amor, com discernimento, com sabedoria. Proteção contra tentações. Isso é mútuo, tá? Você também precisa estar saciada para não ficar zoiuda por aí. Viu? Porque tem mulher se enchendo de hormônio também, e aí, ó, caindo no pecado. Cuidado. Certo? Unidade espiritual e emocional. Ai, mas onde está isso na Bíblia? Vamos lá para Gênesis 2:24? Vamos, porque aqui, ó, eu vou falar para vocês, hein? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 2:24. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles dois serão uma só carne. Uma só carne. O que você entende sobre isso? Unidade espiritual e emocional. Por quê? Espiritual, os dois são uma só carne, os dois estão entrelaçados na alma, no corpo, no espírito. É isso que o versículo fala. E emocional, por quê? Deixa o pai e a mãe. Deixar não é largar de lado, tá? É deixar emocionalmente e fisicamente. Tem muita mulher que traz a mãe para dentro do quarto. Os problemas que a mãe teve, passou para ela, e então ela acha que também, não posso desfrutar. Quebre essa maldição em nome de Jesus, tá, irmã? Em nome de Jesus. Então, é física e emocional. A história da sua mãe é a história da sua mãe, não tem nada a ver com a sua. O que eles viveram no casamento é problema deles. Agora é a sua história. E quem escreve a história, assim, ó, somos nós, junto com Deus. Certo? Em nome de Jesus. Adoçamento da convivência. Eu amei achar essa palavra. Descobri essa palavra hoje, gente. Vamos lá para Provérbios? Adoçamento. Para adoçar a sua convivência. Salmos, Provérbios. Vai lá, meio da Bíblia, abriu, depois você abre um livro depois. Provérbios 5, 18, 19. O coração que maquina... perdão. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa, uma cabra, já falamos aqui, agradável, que seus seios
te satisfaçam em todo o tempo, e que tu seja sempre arrebatado pelo seu amor. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Homem, a gente aqui em casa brinca que o meu marido é o cabeça, e ele é mesmo. Se ele falar assim, assim, se falar não, não, e assim, a gente ora antes para decidir as coisas, enfim, a gente anda com Deus. Mas quando a gente se dispõe a amar nosso marido, e eu tô falando amar mesmo no sentido de sexual também, tá? Amar o nosso marido. A gente adoça, a gente traz doçura para a convivência. Gente, quem que você quer ser? A amarga ou a doce? E agora vamos mais assim, ó, vamos falar rasgado. Você gosta de ficar perto de quem? De gente azeda ou gente que é legal? Eu gosto de gente legal, de gente doce. Ah, você acha que seu marido é diferente de você? E se você for amarga? Ai, não pode. Ai, credo, sai daqui. Ai, você só pensa nisso. Lembra que tinha um programa que uma mulher falava, só pensa naquilo. Ah, deixa o homem pensar só naquilo, que seja com você. Deixa ele mesmo te imaginar. Ah, comprou um pijaminha novo, uma lingerie nova, tira foto assim, ó, da lingerie e manda para ele no celular para você ver. Esse homem vai largar o futebol na hora. Manda bem no dia do futebol. Aí você me conta. Ah, é isso, gente. Seja bendito o teu manancial e agrada-te da mulher com a mulher da tua mocidade. Ah, certo, lindezas? É isso, são essas as razões. Quando a sexualidade está doente, o casamento adoece. Se tem alguma coisa esquisita na sexualidade, ou que você não se sinta bem, ou que precisa ser tratado, se existe alguma ferida da alma, se existem coisas no passado que você tem vergonha, tudo que você esconde, Satanás vai usar para te machucar ainda mais. Casamento, gente, foi feito para a gente mostrar a nossa vulnerabilidade. Sabia? Quantas coisas que eu morria de vergonha de falar, e eu falo com meu marido. No começo eu falava com uma vergonha, eu achava, o que ele vai pensar de mim? Mas desabafar com ele a respeito das minhas dores, dos meus traumas, dos meus medos, dos sentimentos de rejeição que eu tive por conta de coisas que eu vivenciei na vida, foi uma das melhores coisas, melhores escolhas que eu fiz. Porque meu marido me vê como um vaso frágil hoje. Ele me trata com uma doçura, com um romantismo. Ele é mais doce que eu. Ele é mais chorão que eu. Ele me trata com uma leveza. Ele me olha com uns olhos, gente, que às vezes me constrangem. Porque eu mostrei para ele, ó, eu sou isso aqui. Isso aqui. Sem medo, sem ressalva. Que você seja instrumento de Deus para me curar, meu amor, porque eu sou isso aqui. Eu fiz isso. E como Deus ministrou e como tem ministrado ao meu coração. Depois que eu fiz isso. O que você mantiver escondido, escuta bem o que eu estou te falando. O que você mantiver escondido, Satanás vai usar para te aprisionar. Pecado não confessado é chave de cela jogada fora. Ai, mas o que ele vai pensar de mim? Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que seu marido é diferente de você? Às vezes, você confessando a sua dor, ele pode falar da dele.
Por isso que os significados e uma das direções da esposa é ser auxiliadora. Muitas vezes a gente auxilia os nossos maridos a chegarem para perto de Deus. Entendem? Então, em nome de Jesus, falem das suas dores. Falem a respeito dos seus traumas. Falem quando vocês se sentiram usadas, sujas, rejeitadas. E sejam surpreendidas pelo agir de Deus através do seu marido. Deus pode te curar, como me curou na vida do meu marido, através da vida do meu marido. E às vezes eu olho para ele, como ontem, né, que eu estava brincando com vocês, que nós tivemos um encontro, né, como que quem foi namorar, eu fui antes, sabe, arrumei meu cabelo, e me arrumei, me empetequei, só não me maquiei, porque tinha um negócio para passar no rosto e tal, né. E às vezes eu pego ele me olhando com tanto amor, e eu vejo que ele pensa assim, eu vou fazer essa mulher feliz. É o que ele passa para mim. Porque eu falei das minhas feridas, dos abusos, dos traumas, da repressão religiosa, da ignorância que gera frieza sexual. Frieza que, por conta de tudo isso daí, fica a frieza que gera distância emocional. E a distância emocional abre brechas espirituais. É uma sequência. Mateus 12, 25 diz que toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, se houver alguma coisa errada que a gente não resolva, a nossa casa vai cair. Porque estou indo para um lado, meu marido está para o outro, a gente tem que ir na mesma direção. E se nós não formos na mesma direção, que é a de Deus, de sermos instrumento de Deus um na vida do outro, a nossa casa vai cair. O diabo, Satanás, ele não entra onde há toque, onde há diálogo, onde há Deus, onde há prazer. Ele não entra. Nós blindamos o nosso casamento quando nós nos posicionamos. Certo? E eu tô falando posicionar em todos os sentidos, tá? No sentido de não aceitar determinadas coisas, como a gente já conversou aqui. E nos posicionamos a respeito de deixarmos de lado a religiosidade. A religiosidade, às vezes, o que um pastor acredita não é aquilo que está na Bíblia, às vezes. Então, cuidado com o que foi pregado por aí, o que foi dito como sujo, e que na realidade não é sujo. É algo deixado por Deus. Certo? Certo, meninas? Agora nós vamos para a pia. Gente, nós estamos aqui falando a respeito da sexualidade, nós estamos falando a respeito de casamento, de uma forma rasgada mesmo. Tô com vergonha? Tô, mas estou cumprindo o meu chamado. Viu? Então, não me julguem, tô, assim, obedecendo a que Deus falou, me deu direção. Vou falar uma coisa para vocês. Por conta da menopausa, por exemplo, tem muitas mulheres, eu estava falando a respeito disso, né, do gelzinho, a Cris ainda falou, tem óleo de coco também, por conta do o ressecamento vaginal. A menopausa, às vezes, traz essa oscilação de humor, né? Às vezes traz a retenção de líquido, então a gente fica mal com o nosso corpo, se sente inchada, tá mais celulitosa do que antes, ou do que nunca, né? Às vezes a gente engorda. Eu vou falar uma coisa para vocês, a gente tem uma responsabilidade, primeiro com o corpo que Deus nos deu, porque eu já falei isso com as meninas da mentoria, né? Quando a gente nasceu, pode ir lá no seu álbum. Dificilmente tem um bebê que veio esquisito. Veio fora do peso. Deus deu a gente, para os nossos pais, assim, ó, impecáveis. E por mais cara de joelho que nós teríamos naquela época,
nós éramos lindos aos olhos dos nossos pais, como nós somos aos olhos de Deus, certo? Mas existe essa responsabilidade de se cuidar, de olhar para você com graça, com misericórdia, porque eu estou falando para mulheres maduras, porque a maioria do meu público é maduro, são mulheres casadas, são mulheres que já têm filhos, mulheres que têm a simpatia e o desejo, assim, ó, no coração de caminhar com Deus, de se aprofundar na palavra. Então, não estou falando mais com crianças. Então, falem a respeito disso com o marido. Às vezes, a menopausa, por exemplo, diminui o nosso desejo. E a gente tem que falar isso com o nosso marido. Amor, vamos comigo no médico? Eu acho que eu preciso ir para uma ginecologista, eu acho que eu preciso fazer exames para ver como eu estou. É complicado mesmo. Então, a gente precisa falar sobre isso. Tem gente que resolveu a vida, como eu estava brincando com vocês, com um creminho, com um gelzinho. Gente, eu já cuidei de mulheres, e eu estou falando abertamente aqui, ó, em nome de Jesus, com muito temor e tremor. Eu já cuidei de mulheres que não conseguiam chegar ao ápice do prazer, porque não conheciam o próprio corpo e também tinham vergonha que o marido conhecesse. Não deixavam ele, não deixava o marido tocar nela. E eu estou falando tocar no sentido geral, viu, meninas? Porque se Deus colocou o nosso corpo com terminações nervosas nos seios, entre as coxas, na nossa genitália, é porque foi feito para ser tocado. E aí tem mulheres que às vezes têm dificuldade com isso. Vai lá para um gelzinho, vai para ginecologista. Gente, com mútuo consentimento, sentem e falem a respeito. Tem mulher que precisa ser tocada e muito para conseguir alguma coisa, sentir alguma coisa por conta dessa bendita menopausa. A alimentação também. É por isso que eu estou falando do cuidado em geral, né, gente? Porque nós temos que fazer a nossa parte e aí Deus faz a dele. Eu vou falar. Às vezes, uma mulher uma vez me perguntou a respeito disso. Aliás, uma mulher não, ela veio com o marido, todo constrangido. Todo constrangido. E em nome de Jesus, hein, gente? Estou falando aqui entre amigas e entre mulheres cristãs. Então, eu vou falar isso achando que vocês são tudo isso que eu estou falando. E ele todo constrangido falou assim para mim, o que eu faço? Eu não sei o que fazer com ela, eu não sei como tocar nela. Falei, irmão e irmã, falamos, né? Em nome de Jesus, se conheçam, né? Então toque a sua esposa. Esposa, fala para ele, é assim, é assado. E por conta da menopausa, ela tinha muita dificuldade. E ele, por conta também da idade dos dois, eles não conseguiam desfrutar. Chegaram na irmã aqui, irmã, que também, olha, pensa, e perguntaram a respeito de vibrador. Quase que eu caí da cadeira, gente, diante de Deus. Mas aí entra, gente, o mútuo consentimento. Porque tem mulheres, gente, eu vou ser sincera para vocês, tem mulheres que não vão conseguir. E o que eu faço com essas mulheres? Elas vão deixar de desfrutar? E o marido, que se sente incompetente? Gente, mesmo assim, ó, tendo sobrevivido e não caído da cadeira, na hora me veio assim, eu não sei se foi justamente para aquele casal ou se Deus tem isso para a gente. Mas eu falei a respeito do mútuo consentimento. Falei, olha, amado, você como homem, e ela toda assim, ó, ela estava quase assim entrando para dentro da blusa. Daí eu falei, amado, vai você.
investigue a respeito. Vá em algum lugar assim, cristão, e tem sites cristãos, viu, gente? Que você pode comprar com mútuo consentimento, debaixo da autoridade do seu marido. Pegar uma frasqueirinha e guardar o seu olhinho, o seu perfuminho, o seu cheirinho. Não sei. E se precisar, o seu marido pode ir sim, passar óleo de peroba na cara e ir para uma dessas lojas e falar: olha, eu sou casado, eu quero fazer minha esposa feliz, ela está passando por isso, isso e isso. E aí, ser instrumento de Deus e trazer o prazer para sua esposa. Mas os dois têm que usar juntos. Entendem? Eu estou falando com mulheres cristãs. E eu não estou falando daqueles vibrador que é um pipi grande, viu, gente? Não estou falando disso. Eu estou falando de, às vezes, de aparelhinhos pequenininhos que você pode, enquanto está tendo a relação, colocar ali na portinha da sua genitália, que vai ajudar você a chegar no finalmente. E está tudo certo. Porque você está com seu marido, em nome de Jesus, gente. Um massageador, isso mesmo. Eu não estou falando para você sair ou falar para o seu marido ir num sex shop e comprar plug anal. Em nome de Jesus, gente. Ou aqueles vibrador que tem, além da parte da frente, ainda tem a parte de trás. Misericórdia, gente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de massageadores, sabe? De que você pode, enquanto o teu marido está ali tendo relação com você, você só encosta ali, ó, e não tem nada demais, não se sintam sujas, conversem a respeito, não se deixem enganar. Porque não se fala disso na igreja, mas tem gente sofrendo porque fica achando que tudo é pecado. Se você está com seu marido, se há, assim, ó, mútuo consentimento, se você não está se sentindo suja, em nome de Jesus, vai ser feliz, irmã. Converse com seu marido, fale: olha, eu estou assim, eu acho que é por conta de hormônio, olha, eu acho que é por conta de feridas, olha, eu preciso falar, fale. Trate, seja tratada. E muitas vezes você pode se surpreender, porque o seu marido também vai falar de coisas que também podem adoecer a alma dele. E vocês juntos vão se curar. Diante de Deus, gente. Esses dias eu fui num podcast, né? Ainda não foi pro ar. Vai pro ar no Dia dos Namorados. E aí, eu ainda até comentei com as meninas da mentoria, né? Eu falei: irmãs, prepara, porque, olha, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, né? Os anjos de Deus vão descer e subir. E aí, uma das perguntas, eu cheguei lá, né, toda assim, constrangida, gente, mas pensa que eu tô séria, eu tava ali, que eu tava queimando de vergonha. E aí, foi uma sexóloga também, e aí eles optaram por trazer alguém religioso para tratar dessa área, porque é sobre mães, né? O podcast é para mães. E aí chegou nessa área, né? A sexóloga chegou com uma caixinha assim, ó, com um monte de joaninha, tudo de quanto é jeito. Joaninha, viu, gente? Você sabe o que é joaninha? Joaninha é a nossa genitália. Eu falo joaninha, gente, porque a gente não pode relar que ela abre asinha. Ai, que bonitinho! Minha joaninha. E aí, um monte de joaninha. Ri mesmo, Cris, é engraçadinha. Bonitinho, não é? Joaninha. Falaremos assim agora, irmãs. Nossa genitália é a joaninha. A gente relou, ela abre asinha. Oh, aleluias. E aí, chegou lá com uma caixinha, né? Cheia de joaninha, florzinha. Também bonitinho, né? E aí ela chegou com a caixinha e também, junto com a caixinha do lado, tinha um monte de vibrador. Eu falei: Senhor, misericórdia, queima, Jesus, porque era daquele jeito, né? Mas tinha os bonitinhos, que é o massageador. Falei: isso aí, ó, isso aí
parar para pensar, né? E aí chegou nessa hora que a mulher falou, olha, você tem que se conhecer. Eu falei, misericórdia, Senhor, por dentro, né? Misericórdia, né? Na realidade, a gente tem que se conhecer, marido, esposa. Não se conhecer no sentido de conhecer somente eu e eu. Não. O sexo não é egoísta. O sexo é para ser desfrutado dentro da aliança do casamento, certo? E aí, ela falando a respeito tal, e eu já dei uma cortadinha e falei, olha... Ela falou, aí a moça que estava ali, né, na mediação, falou, e o que você acha? Eu quase caí da cadeira de novo, né? Falei, ai, meu Deus, eu vou ter que falar o que eu acho, né? E aí eu falei, olha, eu já cuidei de casais, e não foi nenhum, nem dois, que acharam a satisfação sexual juntos através de massageadores. É errado? Não, porque os dois estão ali juntos, se descobrindo e desfrutando, e glória a Deus. Tá ali no gelzinho, tá ali no massageadorzinho, tá ali se relando. Gente, tem casamento sendo destruído porque a gente fica ali, ó, os crentes tudo sofrendo. E tem casamento renascendo por conta de um olhinho, de um gelzinho, de um lingerie novo, de uma mulher que se posicionou e falou, não, meu corpo é do meu marido, o corpo dele é meu e vamos botar quente nesse quarto. Certo? Põe fogo nos pijama velho, irmã, em nome de Jesus. Põe fogo naquelas carçola, bagaceira, sem elástico, põe fogo, irmã. Compra umas cuecas novas pro amor. Chega daquelas cuecas, bagaceira também. Os dois vão pro quarto, parece... Olha, nem para estilingue não serve, não tem mais elástico. Diante de Deus, gente, cuidem um do outro. Com ordem, com decência, com honra. O nosso leito tem que ter honra. Você tem que olhar para o seu marido e falar, hoje eu me acabei, oh, aleluia. Entendem? E tá tudo bem, é o seu amado. Você vai se envelhecer ao lado dele. Não tem nada demais de mostrar aquilo que você tem. Não tenha vergonha das suas marcas. São cicatrizes de uma boa soldado. Eu tenho a cesárea. Ai, tem queloide. Irmã, em nome de Jesus. E o filho lindo que Deus te deu? Certo, irmãs? E assim, ó, se você não tá bem com o seu corpo, o que te impede de melhorar ele? De fechar a boca? De aí, ó, se cuidar, de comer bem, cortar refrigerante. Eu falo para as meninas que, ó, faz a dieta da Bíblia. Na Bíblia tinha refrigerante? Não tinha. Na Bíblia tinha coisa empacotada, miojo? Não tinha. Grãos, frutas, legumes, adoça com mel, suco de frutas. Você vai ver se uns 2, 3 meses vocês não perdem uns 4 quilos. Se não mais. E você vai se sentir bem, e você vai falar, hoje é dia de eu colocar aquela carçola pequenininha. Você vai se sentir bem, segura. Faça a sua parte. Se cuide para poder cuidar. Eu sempre falo isso para as meninas da mentoria. Não adianta a gente querer cuidar do outro, sendo que a gente não está bem. Assim, ó, se enraize em Deus, se cuide, cuide da sua saúde, esteja bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que você possa derramar. Aí sim derramar, entendeu? Então faça a sua parte. Cuide do seu amado, se cuide, ande com Deus. Antes de falar ou fazer qualquer coisa, pergunte para o Espírito Santo, isso aqui te agrada? Sem religiosidade. Isso aqui vai fazer meu marido feliz? Não vai, irmã, em nome de Jesus. Compre uma algema de pompom. Mas assim, ó, sem reservas. Porque Deus deixou o sexo pra gente desfrutar. Certo? Eu acho que é isso.
Quase 2 horas papeando com vocês, gente. Vocês têm noção? 2 horas? E para mim voa, não sei para vocês. Mas para mim, ó, puf, voou de novo. Certo? Então, esse encontro vai ficar salvo aqui no Instagram. Eu vou, assim, ó, já compartilhar do jeito que ficou aqui, e depois eu coloco uma legenda, depois você vai lá na legenda, vai ter um resumão de tudo que a gente conversou. E esse é o primeiro encontro que vai ficar gravado da nossa mentoria, né? Então, se você quiser participar, é só vir com a gente. Como eu sempre brinco, vem com a gente, porque Deus tem derramado muito. As mulheres que têm andado com a gente, assim, ó, estão desabrochando em todas as áreas, estão felizes. Eu olho para o rostinho delas, eu vejo assim, ó, elas brilhando, e eu fico muito feliz. Hoje até tem testemunho, depois eu acho que lá no grupo tem gente que tem testemunho para dar, de gente que venceu o câncer, e eu estou muito feliz, porque a gente orou por isso. Estraguei a surpresa, né, Vê? Mas eu falei porque eu estou feliz. A Verônica tá lá, tá com laudo, e tá curada em nome de Jesus. Então, vocês estão convidados a participar. Nosso próximo encontro é na sexta-feira que vem ou na quinta-feira. Vamos fazer votação e ver o que a maioria vence. Mas sempre às 3 horas. Nós já temos o e-book de casamento, que nós vamos continuar destrinchando. E nós agora começamos o Intimidade, que se você pensa que a gente, assim, falou muito, vocês não têm noção do que ainda vem por aí. Nós vamos falar sobre muita coisa. Eu estava falando até com a Verônica, né? Estraguei, né, Vê? Mas falei, irmã. Não tem problema, não. Tem que falar mesmo, agora é para falar, né? Glória a Deus. E aí, no e-book, nós vamos tratar até de como falar disso com filhos. Nós vamos ter direção para todas as coisas. Nós vamos curar traumas emocionais nessa área. Vocês não têm noção. Eu falei para ver no começo aqui. Eu comecei a escrever e aí começou a abrir um leque de coisas. Então eu tô assim, ó, puf, minha cabeça. E eu brinco com as meninas que minha cabeça parece pipoca. Vai falando, vai explodindo de tanta coisa. Então, por isso nós estamos atrasadas na entrega do e-book e nós vamos começar na próxima sexta-feira. Certo? Convite feito. Tem muito de Deus para as nossas vidas. Vou falar aqui com as meninas do Instagram. Um beijo, obrigada por estar aqui com a gente até agora. Obrigada pela companhia, por aqui e também na fé. Que Deus abençoe e que você seja, assim, ó, curada, visitada em nome de Jesus. Nós temos grupos de WhatsApp com mais de 2.000 mulheres recebendo áudios, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, fora o Amor Prazol, que está assim, ó, explodindo, cuidando dos nossos maridos. Então, você está convidada, está nos links, está no link da bio e também está nos destaques do Instagram. Só clicar lá, você entra no nosso grupo, irmã. Ou então depois eu coloco lá nos stories, tá bom? Um beijo. Eu, ó, amo vocês. Mas, olha, pensa. Deus abençoe. Tchau, tchau, lindezas. É isso, gente. Glória a Deus, aleluia. Agora ficou as mais. Delícia! Vamos papear? Vamos, irmãs. Vocês querem papear ou tão quietinha porque vão ficar com vergonha de papear? Vocês param, viu? Porque eu já passei a vergonha de hoje. Passei, hein? Um monte. Eu não posso ver uma vergonha que eu quero passar. Fala, Crísia. Fala, irmã. Eu queria dividir uma curiosidade que é científica, que você falou, né? Da troca de fluidos corporais no momento da relação. Tem comprovação científica de que isso é tão intenso que nós deixamos partículas um no corpo do outro. E a mulher ela leva essas partículas ao longo da sua vida, de todos os parceiros com quem ela se envolveu. Olha como é uma coisa assim... consagrada mesmo, né? A gente se preservar. A gente leva o DNA do nosso companheiro para o resto da nossa vida dentro da gente. Eu quero. Isso é muito profundo, né? Olha o nível de profundidade de a gente deixar a casa dos nossos pais e nos unirmos numa só carne.
é muito profundo e Deus deixou isso não só na palavra dele, mas no nosso corpo, o DNA no nosso corpo. Olha que incrível, né? E a Sim. ciência comprova isso. Eu achei muito legal essa descoberta e muitas outras, né, que hoje em dia já temos aí. Eu achei interessante, eu queria dividir com vocês. É uma E outra coisa benção. que eu tinha falado, deixa eu ver se eu me lembro, porque aqui eu tenho um nívelzinho de TDAH e às vezes eu esqueço o que eu ia Irmã, falar. hoje eu esqueci onde estacionei meu carro. Vocês têm noção? Pois então, aí aqui não é muito diferente. Foi sobre o quê, meu Deus? Ah, foi sobre massageador, né? Dá para comprar pela internet, a pessoa compra pela internet, vem embaladinho direitinho, não é nada absurdo, o que eu acho que todo mundo aqui é adulto e entendeu o que você quis dizer, que é, né, aquela coisa que é para o casal junto, desfrutar da Sim, intimidade com o casal, para as irmãs não ficarem assim escandalizadas, não é aquelas coisas monstruosas, porque o mundo hoje, ele se apresenta de uma forma tão agressiva, como outra falou aí, Sodoma e Gomorra, né, é. com a pornografia e tudo mais, mas não é disso que estava sendo tratado, estamos Não, tratando o tempo todo sobre a visão bíblica a respeito da sexualidade no casamento. Então, sim. assim, as irmãs que ficaram com dúvida, dá uma pesquisadinha no Google com calma, chama o esposo, dá para comprar, não precisa ir na loja, tem muito lugar que dá para comprar e não é nada assim escandaloso, assim que vá, né? Uhum. Era isso, era essas duas coisas. Devia ter mais, porque Viu, você sabe irmã? que eu falo a meta, né? Só não tô lembrando agora mais, aí deixa para lá. E eu esqueci de falar na live também. Nesse podcast que eu fui, aí tinha plaquinha, sabe? Já fiz, não fiz. Gente, cada pergunta, só por Deus. E aí, uma das perguntas era: você já namorou no carro com seu marido? E eu, automático, rapidinho, sim. E eu, meu Deus, isso vai pro ar. Gente, diante de Deus, eu tô com meu marido, rapaz do céu. Mas eu fiquei com uma vergonha depois. Eu falei, gente do céu, isso vai para a internet. E aí, depois eu cheguei em casa e comecei a pensar, falei, Jesus, eu não posso deixar isso pro ar. Me deu uma agonia. E aí eu peguei e fui na menina, né? Escrevi para ela, falei, Mari, em nome de Jesus, na hora do namoro do carro, você, tira a câmera de mim, corta isso daí, morrendo de vergonha. E aí meu marido falou assim, mas gente, em nome de Jesus, meu marido é uma bênção. Ele falou assim, mas você diz que Deus te levantou para essa geração. Você está com o seu marido. E assim, gente, eu vou bem falar aqui, olha, foi a melhor namorada, uma das melhores namoradas que eu tive com meu marido. Eu fui visitar ele no quartel, nós saímos para comer de madrugada. Olha eu aqui falando minhas pataquadas, gente. Quando eu vejo, eu já estou falando. Saímos para jantar, dia dos namorados. Gente, eu tava assim, eu tava insuportável aquele dia. Meu marido também tava lindão. E a gente saiu para jantar, comemos assim umas coisinhas, só bem levinha, né, irmã? Senão a gente passa mal depois, vocês estão entendendo? Aí a gente parou na frente do quartel, né? E começou uma chuva, mas uma chuva. Falei, amor do céu, e agora? E ele tinha pedido autorização para como é que chama? Ai, não lembro, não fugiu o nome agora, mas para a autoridade máxima lá do quartel, se eu podia dormir no dormitório das mulheres. E ele autorizou, das mulheres. E aí, chegamos lá, aquela chuva, e a gente não podia nem descer do carro. Olhei para ele, ele olhou para mim. Ah, filho, pensa. Pronta já, ó, banho e tosa em dia, bonita. Comecei a dar uns beijos nele, falei, irmão do céu, pensa, Camila, foi forte, irmã. Peguei aquele homem, ele me pegou uma benção, irmã. Desfrutei. E vou falar, foi uma das melhores namoradas que a gente teve. E a gente ri dessa situação. Não tinha ninguém na rua. E a gente, assim, ó, numa rua mais... A rua do quartel, aqui em Bauru, é sem nada, assim. É bem pouca gente. E aí, é bem no final, não tem mais nada. Então não tinha ninguém na rua, irmã. Só eu e ele. Ah, gente. Mas depois eu parei para pensar,
pensa que eu morri de vergonha. Eu falei, gente, eu vou me expor desse jeito. Me expus, e me expus ainda mais agora aqui, né? Mas é isso, gente. Eu, assim, ó, eu vivo aquilo que eu prego. Vou bem falar. E eu casei para namorar. Eu vou namorar com esse homem o resto da vida. Eu quero olhar para ele e falar, homem do céu, você tá lindo demais. Vem aqui só um pouquinho. Pego ele, irmã. E ele me pega também. E tá tudo certo. A gente desfruta da vida. Que é isso que Deus quer. Esses dias eu coloquei, acho que foi ontem que eu coloquei que os judeus têm um ditado que fala que o casamento é para sorrir juntos, né? E existem 2 sentidos nessa frase, né? É para sorrir em relação a desfrutar, né, da vida, e sorrir também em relação às dificuldades, né? Então, o que não tem remédio, remediado está. Eu não vou perder a minha paz por conta de uma situação. Eu tenho meu marido, ele me tem, a gente tem as nossas lutas, mas a vida é leve, porque eu tenho Deus. E por isso eu continuo sorrindo. Cada uma de nós tem as suas lutas, eu tenho umas ferrenhas lindezas, que eu vou contar quando eu estiver já desfrutando, já testemunhando, sabe? Mas eu não vou deixar de sorrir. Eu não vou deixar de honrar a Deus, mesmo no meio do deserto. Então, o casamento é para sorrir juntos, lembrem disso, sabe? Que vocês possam sorrir com seus maridos o tempo todo, diante das bobagens que a gente apronta, diante de namorar num carro, ou de dar risada por conta de ficar empolgado com uma lingerie nova que você comprou para mostrar para ele. Eu não sei, mas sorria. Sorrir movimenta mais músculos do que ficar com cara amarrada. Então, o sorrir, gente, rejuvenesce. Até isso Deus foi maravilhoso. Então, coloca o sorriso no rosto, e mesmo que você esteja assim, ó, passando por alguma dificuldade, a gente está juntas, viu? Deus nos levantou para caminharmos juntas, e eu tenho visto muitos testemunhos, sabe? De gente que foi curada, que gente que está desfrutando da vida, né? Que tem sido instrumento de Deus, que tem sentido de estar sendo preparada por Deus para alguma coisa, que ainda nem sabe o que é, mas sente um frio na barriga de alguma coisa que está vindo por aí. Então, eu quero que vocês vivenciem isso, e eu tenho certeza que Deus quer muito mais, certo? Alguém mais tem o que falar, gente, depois dessa exposição dessa mulher que vos fala? Imagina, Rê, nós estamos juntas, viu? A gente está aqui para aprender. Eu aprendo com vocês aprendem comigo, e nós aprendemos com Deus, e tá tudo certo, né? Estão quietinhas? Vamos pensar a respeito, então? Já eu mando nos grupos, gente, o resumão. Assim, vocês têm um material para guardar. E durante essa semana eu vou gravar alguns áudios também para esmiuçar mais ainda o que a gente comentou aqui, para que vocês se sintam mesmo cada dia mais alicerçadas, porque é isso. Quando a gente tem um alicerce forte, a gente não cai, tá? Então, a gente vai conhecer cada dia mais Amém, glória a Deus. A gente vai conhecer cada dia mais Deus, para que a gente não caia. Certo? É isso, irmãs? Então é isso. Partiu gaveta de lingerie. Agora, ó, nesse exato momento, irmã. Até às 6 tem um pouquinho de tempo, o marido chega, você já está, ó, banho e tosa feita e escolhido lingerie. Hã? Vamos juntar a graveta, irmã. Queimar no espírito e também lá dentro do nosso quarto. Certo? Eu amo vocês. E quando eu falo isso, com todo o meu coração. Viu? Que Deus continue derramando sobre as nossas vidas. Amo, amo, amo vocês. Até o nosso próximo encontro, ou nosso áudio, não sei onde a gente vai se encontrar. Mas a gente é parceira, de fé e de colher. Hã? Em nome de Jesus. Beijo, amo vocês. Ó, assim, ó, para as dorameiras, e assim, ó, para todo mundo. Ó, e tem assim também agora, viu? Ó, o coração pulsando, ó. É isso. Beijo, amo vocês, lindezas. Tchau, tchau.